Estamos iniciando uma série de entrevistas com diversos profissionais. Nosso objetivo é esclarecer algumas dúvidas e obter a opinião desses profissionais sobre os mais variados assuntos. Para darmos o pontapé inicial, contamos com a presença do professor, biólogo e palestrante Tomás Weirauch. Bom dia, professor. Bom dia. Obrigado, professor. Bom, professor, recentemente foi feita uma pesquisa onde se avaliava a educação em 40 países, e dentre eles constava o Brasil, que ocupa uma preocupante posição de 38º. Diante disso, como o senhor avalia a educação no Brasil? Ao seu ver, quais são os pontos cruciais a serem revistos? Olha, quando se estuda critério de educação, é um assunto extremamente controverso. Primeiro, é sabido naturalmente que a partir do momento que há um investimento pleno na educação, você aumenta o grau de questionamento da população. Umas pessoas dizem que é o critério educacional. Primeiro, nível de oportunidades. O nível do ensino ele sofreu alteração constante com o passar do tempo. Antigamente nós tínhamos períodos de aula que eram inferiores, o nível de conhecimento era maior e o nível de exigência durante provas de concursos como vestibular eram maiores. Os alunos saíam capacitados e habilitados a aprender e a poder responder no futuro. Hoje em dia, principalmente por conta do nível de aprovação automática que foi instituído pelo governo, o que acabou acontecendo foi uma situação diferenciada. As pessoas acabaram deixando de ter o conhecimento básico, tanto que muitas pessoas são aprovadas no ensino fundamental sem ter menor conhecimento de matemática ou até mesmo da língua pátria português. Isso é um problema sério. O Rio de Janeiro, por exemplo, sofreu no ano passado, se não me engano, um problema sério. Ele ficou em penúltimo lugar no IDEB, no índice de educação comparativo dos estados do Brasil. Ele só ficou acima do Piauí. O problema maior que nós temos diversos problemas no dia de hoje. Primeiro, gravidez na adolescência. Segundo, falta de interesse. O adolescente ele não acredita mais que o estudo vai levar ele e alavancar a vida dele para um futuro brilhante. Ele acha que se não estudar, ele consegue crescer, por conta da visão que nós temos deturpada, de certa forma, dos funkeiros, jogadores de futebol e outros profissionais, muitos deles que não chegam até o ensino pleno. O ideal sem estudo, no caso. Exatamente. O problema é que eles não veem o seguinte, que um jogador de futebol não tem que só ter o conhecimento com relação ao manuseio da bola, mas com o passar do tempo, mesmo que seja a base da porrada, vamos dizer no sentido literal, pedagógico, ele acaba sendo obrigado a ter de estudar, porque se ele não for um indivíduo culto, ele vai ser ludibriado pelos agentes futuros ou pelo próprio futuro dele. Ele não vai ter sucesso, por exemplo, no exterior. Já que, por exemplo, o indivíduo tem que ser poliglota, tem que ter 2 idiomas ao mínimo. Então, é um problema sério. Muitos países investem gigantescamente na educação. A França, por exemplo, é sabido que o sistema de educação francês, o nível de educação, ele é obrigatório. O governo francês, ele financia a educação da criança do momento que ela nasce até o momento da saída dela da faculdade. O governo paga tudo a nível de educação. Outro critério importante, não adianta você tentar oferecer educação se o indivíduo não tiver saúde. Como oferecer educação para um indivíduo que não tem alimentação decente? Por exemplo, o indivíduo que mora no Vale de Jequitinhonha não recebe. Uma cesta básica, normalmente um saco de feijão, tem que durar para um mês para uma família de 9 pessoas. Como você vai garantir que esse indivíduo, que às vezes tem de andar até 8 quilômetros da sua casa para pegar água, ele vai ter condições básicas de poder, por exemplo, ir para um colégio? Um extremo que impossibilita. Exatamente. Então nós temos discrepâncias muito grandes, que muitas vezes as próprias pesquisas do IBOP tentam muitas vezes disfarçar, camuflar. Você analisa determinadas áreas, tira uma média ponderada, mas você não verifica a realidade que está sendo apresentada para a sociedade. Entendeu? Professor, no ano passado, o Brasil foi palco
de constantes manifestações entre os manifestantes que estavam presentes os professores, que reivindicavam não somente por melhores condições salariais, mas também por uma maior atenção do governo. O senhor acredita que hoje essa atenção requerida foi alcançada Não. pelos professores? Não. Tanto não foi que, primeiro, o professor deveria ser um dos profissionais mais valorizados pela sociedade, já que, para que você seja um político hoje em dia, tudo bem que ainda existem indivíduos que são semi-analfabetos, que conseguem se candidatar e se eleger, muitos precisaram de um professor. Qualquer profissional, para que ele possa ter seu futuro, ele precisa ter passado por um professor. Determinados países, eles valorizam extremamente o professor. No Japão, só para você ter uma ideia, o professor é o único profissional que pode olhar para o imperador de cabeça erguida. Os demais têm de baixar a cabeça para cumprimentar o imperador. Então, em alguns países, o professor é o indivíduo mais bem pago. Ele consegue receber um valor em mesmo patamar que um político, que é até o próprio presidente, por conta do nível de valorização. O problema, primeiro, nós vemos várias situações que são claramente apresentadas pela mídia, onde o professor ele é humilhado pelos alunos, o aluno põe o dedo na cara do professor e o professor acaba de vítima, acaba se tornando o acusador ou algoz, mesmo que indevidamente. Muitos professores largam a profissão por depressão, porque nós aprendemos e nós temos um sentido, um pensamento de que nós escolhemos a profissão com a finalidade de poder educar, e quando nós encontramos situações adversas onde o aluno não quer aprender, fica aquele problema sério, porque nós temos o principal objetivo não pode ser alcançado, porque o indivíduo que seria o público-alvo não tem o interesse. Muitos deles estão banalizados pelo uso e pela necessidade extrema da tecnologia, que faz com que eles simplesmente acabem ficando viciados e reduz o grau de interesse. E o governo não tem dado tanta assistência assim ao profissional, ao professor propriamente dito. A atual geração de estudantes, que em breve estão nos nomes profissionais, está com uma enorme defasagem no conhecimento. Como mudar essa vergonhosa constatação? Logo de cara, o estudante deveria voltar a aprender a gostar de ler. No passado, era obrigado, para um estudante fazer vestibular, ele tinha de ler pelo menos 10 livros. Ele tinha pleno conhecimento de literatura. Algumas provas de redação da década de 80 e 90 foram cartas formais, que o candidato tinha de redigir, usando todas as técnicas formais de redação. Hoje em dia, um adolescente não sabe nem o que é uma carta. Mal e porcamente, o adolescente escreve um e-mail, isso lotado de gírias e termos idiomáticos. A partir do momento que o indivíduo ele lê, ele aumenta o grau de conhecimento, ele aumenta o vocabulário dele e aumenta a condição dele de poder ter sucesso. Em primeiro lugar. Segundo, assistir programas que tenham um grau cultural mais elevado. O problema é que a população está se viciando em programas populares, programas que tenham âmbito geral, generalizado, e que não tenham preocupação, por exemplo, com conhecimentos específicos. O adolescente tem de aprender que não só a diversão existe, mas que ele tem de estudar mais. Ele tem de voltar a aprender, a ter prazer pelo estudo, o que ele não tem. Como biólogo, ciente da precariedade da saúde pública, como o senhor avalia o fato do governo estar importando médicos cubanos para atuarem aqui no Brasil? O senhor acha que é uma solução que não estariam retardando o avanço da necessária para a formação acadêmica dos médicos? Na verdade, ele está escondendo. Quando nós analisamos a quantidade de profissionais de medicina que são formados e a quantidade deles que tem de entrar no mercado de trabalho, nós vemos problemas sérios. Primeiro, o médico é tão pouco valorizado quanto o professor. O salário do médico, às vezes, para residência, é mínimo. É nível de, por exemplo, R$600. Para uma dedicação que ele teve de 7 ou mais anos, uma preocupação que ele teve em nível de conhecimento, o fato de que ele tem de estar se atualizando periodicamente perante as novas tecnologias e os avanços a nível da cirurgia, não há uma perspectiva nem cuidado nenhum com o profissional propriamente dito.
Isso é problemático naturalmente para o profissional. O que se faz? É sabido que o médico cubano é um dos melhores médicos do mundo. Cuba investe na medicina e na educação de uma forma radical, tanto que vários estudantes do mundo vão a Cuba para tentar estudar medicina. O problema disso, primeiro, existem várias pessoas que estão insatisfeitas com o sistema de Raul Castro e Fidel Castro e acham que podem encontrar situações melhores no capitalismo, saindo de Cuba. Eles vão trazer grau de conhecimento? Vão. O problema é que eles não vão estar acostumados com a situação daqui. Primeiro lugar. Segundo lugar, é sabido que em todo meio não adianta você importar mão de obra. O certo mesmo é investir na mão de obra vigente, que existe aqui. Se eventualmente muitos profissionais que estão se formando na faculdade de medicina não estão exercendo sua função, existe um problema. Aonde está o problema? Será que o governo se preocupou em procurar a fonte primordial desse problema antes de procurar um paliativo? É o mesmo critério. Estava vendo comentários de que talvez o governo também tentasse importar professores. Será que isso vai resolver o problema do país? Ou será que simplesmente vai incentivar os profissionais a saírem do país? Nós temos vários casos, por exemplo, de profissionais, né, que migraram para a Espanha, dentistas que foram para a Espanha, trabalhar na Espanha, exercendo sua profissão na Espanha. Por que eles não ficaram no Brasil? Por que todo cientista, ele, na maior parte das vezes, ele procura uma forma de fazer uma bolsa sanduíche para ir para o exterior, para continuar sua linha de pesquisa, ou parte dela lá, e muitos deles não querem retornar. Será que lá tem muito mais incentivos à pesquisa, muito mais incentivos científicos? Será que não seria o momento do governo começar a pensar em resolver, solucionar esses problemas, ao invés de trazer outros profissionais? Esse é o grande ponto de questão. O senhor concorda com os métodos adotados pelos exames vestibulares, como por exemplo o Enem, onde um candidato necessita ter um conhecimento de todas as disciplinas, mesmo que algumas delas não sejam requisitos para a sua pretensão profissional para ser aprovado? Não acha que estarão perdendo bons profissionais em prol de um conhecimento superficial de todas as disciplinas? Na verdade, não. Todo profissional tem de ter conhecimento amplo de todos os temas, de todos os assuntos previamente ditos. Um bom estudante de medicina, obrigatoriamente, ele tem que saber matemática, física e química, biologia. Se ele não souber um bom português, ele não vai saber redigir um texto, muito menos um receituário. Ele não vai ter, se ele não souber um inglês, ele não tem uma vida acadêmica plena e perfeita, porque na vida acadêmica você precisa de um segundo idioma, preferencialmente o inglês, que é um idioma obrigatório. A história e a geografia, se você pretende eventualmente fazer um concurso no futuro e pretende abordar um determinado problema, por exemplo, em determinada área, é necessário você ter conhecimento. Então, as disciplinas, elas existem. O aluno tem de ter um conhecimento generalizado. E outra coisa, não é o fato do aluno ter uma ideia, por exemplo, de que ele deseja fazer engenharia, que ele vai se tornar engenheiro. Pode ser que no início do curso mesmo ele descubra que não tem nada a ver com o que ele pensou, porque muitos alunos não têm menor conhecimento do que é uma faculdade, muito menos do que é a profissão. Muitos alunos, eles são embasados a escolher aquela profissão, eles são incentivados a escolher uma profissão pela condição salarial e não pelo que ele estuda. Então a disciplina você vai ter como uma forma de teste até para começar a descobrir realmente qual área se encaixa no caso. Eu conheço vários alunos, tem alunos aqui, por exemplo, que estudaram no colégio, fizeram técnico em enfermagem e no meio eles se formaram como técnico de enfermagem e estão fazendo direito. Eles não deveriam fazer uma área biomédica? Tem alunos, por exemplo, que até metade do colégio tinham a ideia de que queriam fazer uma área humanas, como por exemplo, da história, ou trabalhar com arquivologia. Quando chegaram ao terceiro ano, descobriram paixão pela biologia e ingressaram na faculdade. Eu tive colegas de turma meus que no segundo período de faculdade descobriram que não queriam trabalhar com biologia, queriam fazer química, queriam estudar matemática, queriam aprofundar estudando medicina.
Então, o critério, na verdade, o que certo mesmo para o vestibular, na verdade, para as instituições dos colégios, seria uma aplicação de testes vocacionais, a apresentação do candidato, do aluno, às universidades, levando-os a universidades públicas e particulares, para que ele conheça o ambiente universitário, trazendo a uma nova realidade que ele vai ter de enfrentar, mostrando para ele grades curriculares, o que ele vai estudar no colégio, inclusive incentivando ele a adquirir interesse por outras áreas. A biologia, por exemplo, você tem biomatemática, biometria e bioestatística, que são matemática aplicada, biofísica, que é a física aplicada à biologia, biologia celular e bioquímica, que é a aplicabilidade da química à biologia, junto com a biologia molecular. Você tem paleontologia, que é ligada à história, geologia, que é ligada à geografia. Atualmente eu vi que a cadeira da biologia na UERJ vai ter aula de arqueologia, que é mais história impossível. Você tem ética, filosofia, psicologia da educação, que são ligados à filosofia, à sociologia. Quer dizer, por mais que você queira fugir, você tem isso tudo. Ao término do curso, você tem de defender uma monografia, você tem de redigir um texto que seja lógico, óbvio, plausível, com introdução, desenvolvimento e conclusão, uma redação. Mas talvez simplesmente só se ater-se às matérias mais importantes do curso, dando uma passagem simplesmente pelas outras. Talvez não seria uma forma também de... Não, porque na verdade o ser humano é um indivíduo que tem de ter curiosidade natural. O sistema de vestibular é um sistema extremamente antigo. Ele existia desde o momento do ensino médio, que era chamado de científico, que tinha o ensino clássico. Com o passar do tempo ele foi evoluindo. O vestibular é uma forma natural de que, por meio de uma competição por grau de conhecimento, você selecione os candidatos mais aptos a responderem a todas as situações, a ter conhecimento máximo, para poder seguir para um próximo nível, que é a universidade. A universidade exige de você o máximo. Ela exige que você tenha, dentre outras coisas, grau de comprometimento e maturidade. Antigamente, os vestibulares eram extremamente difíceis. Começou-se com o sistema SESGRAN Rio. O SESGRAN Rio ele foi abolido, virando somente para universidades particulares. Surgiu as faculdades públicas com vestibulares separados. Então, o candidato de Manaus, quando queria fazer prova para uma universidade do Rio de Janeiro, ele vinha em dias alternados para estudar no Rio de Janeiro, para fazer a faculdade, fazer o vestibular, para concorrer. Se você simplesmente restringir, muitos candidatos não serão aptos, porque na verdade o que normalmente seleciona muitos candidatos numa prova de vestibular como da UERJ, se você pretende fazer uma área biomédica, é exatamente sua nota na matéria exatas, na matéria humanas, que é o grande diferencial, porque você sempre vai ser muito bom em biologia, física e química, e você não é tão bom em matemática, história, geografia e português. Então, se você for pegar pelo patamar do muito bom, você vai ter um diferencial muito pequeno, milésimos, décimos. Como você vai separar candidatos? Como você vai inferir que o candidato está apto a ter aquela vaga? Para encerrar, professor, eu gostaria que o senhor desse uma dica para os vestibulados. Como podemos vestibulandos nessa época, o que eles podemos fazer? Eu queria dizer isso. Bom, para o estudante que vai prestar o vestibular, por exemplo, da UERJ, agora dia 8 de junho, o que eu recomendo é, primeiro, não tem mais tempo para fazer leitura. Faça muito exercício. Pegue provas anteriores, seja do vestibular da UERJ, do Enem ou de outros concursos. Comece a fazer. Não se fique acanhado, tire dúvida. Procure o professor. O professor do colégio é o indivíduo que mais está apto a poder esclarecer as dúvidas do aluno do que qualquer outro. Nunca estude na véspera da prova. Deixe para estudar em períodos anteriores. Estude pelo menos 2 horas por dia. Também não fique viciado em colégio. Não fique viciado ou aficionado no estudo. Mantenha sua hora de lazer. Se prepare. Procure seus pontos fracos. O professor do colégio é a pessoa que está mais indicada a poder apontar os erros do aluno,
aonde está errando, inclusive no próprio princípio da execução. Procure isso e seja bem sucedido. Muito obrigado, professor. Encerramos nossa primeira entrevista. Até a próxima. Muito obrigado.